No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a seguinte passagem, quando Jesus está para subir para o Pai, ele ressuscitado e glorificado, ele diz assim aos que estavam com ele. Vamos ler Atos 1, versículos 6 e 7 e 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus foi o homem perfeitamente, completamente cheio de toda a plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo. Os judeus religiosos não puderam perceber. Muitos romanos não perceberam. E assim, ele foi crucificado. Alguns diziam que ele era até mesmo um endemoniado. Outros diziam que ele era João que ressuscitou. Alguns pensavam que ele pudesse ser um profeta que tivesse voltado. Portanto, o que queremos meditar é que não vemos o Espírito. Não sabemos que poder é este, a não ser que o recebamos. Veja que Jesus diz assim: mas recebereis poder. Portanto, este é um poder espiritual, pois desce o Espírito Santo sobre nós. Jesus também recebeu este poder, pois o Espírito veio sobre ele, e ele, como filho do homem, recebeu poder. Este poder é a revelação e a graça que recebemos para operarmos com Deus. A igreja, na verdade, é uma cooperação entre o homem e Deus. Aqueles que creem e que compreendem o que é as coisas do reino e do Espírito, recebem poder. E Jesus diz que eles serão testemunhas. Na realidade, Jesus se multiplicou depois que ele morreu na cruz. Ele falou isto nos evangelhos de uma maneira figurada. Se o grão de trigo não cair na terra, não produz muitos grãos. Ele é o grão de trigo que caiu na terra. Trigo fala do Senhor encarnado. É ele que, morrendo, ressuscitou, para que pudesse dar este poder a todos aqueles que creem e que recebem algo de Deus. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre este poder de Deus. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4 e 5, a seguinte palavra: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Portanto, o segredo da igreja sempre será o poder de Deus. Onde nós nos apoiamos? No poder de Deus. Não apoiamos em palavra ou ensinamento humano, ou em pregações inteligentes, em pregações sábias. Na verdade, o Espírito e este poder está oculto do homem. Jesus diz em Mateus que o Pai está em oculto e vê em oculto. Ele está vendo o que as pessoas estão pensando. Ele sabe aqueles que são sinceros, aqueles que creem,
aqueles que se sujeitam a Ele e que esperam nele. E assim, é Ele que tem autoridade e que dá poder. Lembre sempre que para termos a autoridade de Deus, precisamos do poder de Deus. O inferno sabe, os espíritos malignos sabem, aqueles que têm o poder de Deus, pois o mundo espiritual está aberto para eles. Se nós notarmos nos evangelhos, alguns espíritos malignos se manifestavam e sabiam que Jesus era o Filho de Deus, ao passo que os homens não sabiam, porque eles viam de maneira espiritual. Esta é uma revelação tremenda. Então, Jesus diz que todos nós recebemos algo de Deus, e é poder. Deus é chamado também de Todo-Poderoso. Portanto, todo poder pertence a Deus. Por que Deus trabalha de modo oculto? Deus trabalha de modo oculto para que nós, por meio da fé, possamos conhecê-lo. Nós, os que o recebemos, e que alcançamos a humildade e a mansidão de Cristo. Sim, porque sem humildade ninguém recebe poder de Deus. O poder só pode ser recebido aqueles que se sujeitam à palavra de Deus. Não só creem, mas obedecem à palavra de Deus. Sem obediência, isto é impossível. Vamos recordar que Deus é o verbo é a palavra. E Pedro chama a palavra de Deus de viva e permanente. Ao contrário da palavra da mente humana, que é transitória, que é ilusória, que é algo que termina, que não permanece. A palavra de Deus é viva e é permanente. Portanto, isto é diferente do que o homem diz e do que o homem faz. Agora nós temos e podemos dar este testemunho, porque nós recebemos poder de Deus. E assim como Paulo dizia aos Coríntios que ele demonstrava poder por meio do Espírito, nós também podemos dar este testemunho agora, porque nós recebemos poder para pregar, para ensinar, para falar as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, pois nós recebemos de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Felizes aqueles que creem. Fujamos de todas as coisas que provêm da mente humana, pois aquele que não toma cruz e não nega a si mesmo não pode seguir o Senhor e não pode receber este poder. Que possamos experimentar isto que vem de Deus. Guarde no seu coração. Você terá poder contra a sua carne. Você terá poder contra o mundo e o pecado. Você terá poder para ficar em silêncio diante dos inimigos e orar em silêncio por eles. Você terá poder para dar a outra face. Você terá poder para amar até mesmo os inimigos. Note que esse Espírito nos capacita a sermos cristãos. Por isso, Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas. E damos este testemunho. E esse testemunho é verdadeiro, que nós recebemos o Espírito. E o Espírito é poder de Deus. Que a graça e a verdade sejam com todos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nos vossos corações. E este Espírito seja com todo aquele que espera e crê no nome de Jesus. Por quê? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém.